esse atrito dos equipamentos que são usados para tentar tirar esse maquinista. Realmente uma manhã difícil no Rio de Janeiro. Esse acidente aconteceu por volta das 6h30 da manhã e a gente segue acompanhando esse trabalho. Eles usam um maçarico, na verdade, ali para tentar tirar o material e tentar... A partir de agora, parte da nossa rede fica com a programação local e a gente continua acompanhando esse resgate, com imagens ao vivo do Rio de Janeiro. O Corpo de Bombeiros usa então um maçarico para tentar cortar a ferragem e então tirar o maquinista. A gente vê ali parte do que pode ser o uniforme desse maquinista, que é uma parte com refletor ali, muito parecida ao usado por esses trabalhadores dos trens. Então, possivelmente é naquele local que a nossa câmera estava fechada que está preso esse maquinista. E é um trabalho de extrema delicadeza, já que eles trabalham com fogo para tentar tirar, então, esse metal e aí tirar o maquinista dali. É um momento de tensão, um momento de extrema cautela, de foco e atenção absoluta desses profissionais do Corpo de Bombeiros, que merecem mais uma vez aqui o nosso agradecimento, nosso reconhecimento, uma função essencial para a nossa sociedade. A gente tem exemplos recentes do trabalho excepcional desenvolvido pelos bombeiros de Minas Gerais em Brumadinho, naquela tragédia que vitimou centenas de pessoas. E agora, mais uma vez, o louvável trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro para retirar esse motorista preso nas ferragens. Uma situação realmente de risco, uma situação que exige máximo de destreza, de cautela. Eles operam ali com um maçarico para remover a ferragem pesada, a ferragem de uma máquina de trem que caiu, que acabou esmagando esse maquinista que trabalhava nessa manhã e acabou surpreendido por esse descarrilamento que culminou com um acidente entre dois trens. A gente segue, então, acompanhando imagens impressionantes desse resgate. Neste momento, os bombeiros trabalham, então, para tentar tirar. A gente viu agora há pouco que eles jogam água. Então, eles operam com o maçarico para tirar um pouco ali do ferro, para tentar cortar esse ferro. E, na sequência, lá, vai outro profissional e joga água para resfriar, não causar nenhum ferimento no maquinista que está lá preso e nenhum possível incêndio. Então, é um trabalho muito eficaz, muito cauteloso. E a gente, mais uma vez, valoriza aqui o Corpo de Bombeiros, né? Que tantas vezes salvam vidas Brasil afora, e a gente, em situações extremas e tristes como essa, tem a oportunidade de acompanhar esse trabalho exímio, magnífico da corporação, dessa vez a Corporação do Rio de Janeiro. A gente vai acompanhando imagens ao vivo cedidas aí pela Record TV, do momento em que acontece esse resgate. A gente vê que as chamas ali são intensas, né, para tentar cortar esse ferro, um material extremamente rígido, forte, de uma máquina de trem. Imagina o desespero desse condutor, né, desse maquinista preso ali dentro e aí tendo que esperar para que esse trabalho seja realizado, um trabalho árduo, efetivo, que tem sido feito desde as primeiras horas da manhã. Já passam de 5 horas de tentativa de resgate desse maquinista e a gente acompanha ao vivo aqui na Record News. Você vai acompanhando ao longo de toda a nossa programação. A gente torce para que ele seja retirado o mais breve possível. E olha, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o motorista está vivo, consciente, ele está recebendo soro, está sendo hidratado. Esse acidente, lembrando, aconteceu por volta das 7 horas da manhã. 8 pessoas ficaram feridas, além do maquinista. Essas 8 pessoas foram levadas para hospitais, um deles, o Souza Aguiar. E olha, a gente segue acompanhando imagens impressionantes. A gente vê até que um dos bombeiros ali já tirou o capacete para possivelmente ficar mais próximo, conseguir se colocar ali na posição ideal para ficar próximo de onde precisa ser retirado esses metais super amassados. A gente vê realmente um impacto de extrema gravidade, um impacto forte entre esses dois trens. Aconteceu então em São Cristóvão, estação de São Cristóvão, na zona oeste do Rio de Janeiro. E olha, gente, imagens impressionantes nós vamos acompanhando aqui. Nós vamos vendo, então, imagens cedidas pela Record TV, essa colisão entre trens que deixou 9 feridos na zona norte do Rio de Janeiro, na estação São Cristóvão. A operadora já se manifestou, disse que está prestando informações e apoio ali para as vítimas e também para os passageiros que utilizam esses trens.
Uma imagem realmente forte do bombeiro tentando tirar a todo custo ali esses metais que estão sobre esse maquinista. 5 horas de resgate e os bombeiros trabalhando incansavelmente. Um número grande de pessoas, nesse momento a gente vê 2 profissionais que parecem estar ali no que parecia ser um vagão, né, agora totalmente contorcido, totalmente amassado por causa do impacto. A gente vê 2 profissionais, no entanto, há uma equipe enorme ali de suporte, uma equipe enorme para tentar retirar esse motorista que segue consciente, ele já está recebendo soro, está sendo mantido aí hidratado, ele está consciente, está vivo e só espera mesmo o momento da retirada desse material todo pesado que está sobre ele por conta dos trens. Agora são 12h04, você vai acompanhando imagens ao vivo aqui na tela da Record News desse acidente que deixou 9 feridos, entre eles o condutor, o maquinista de um trem. E a gente vê, então, a tentativa dos bombeiros de retirar esse maquinista ali dessas ferragens. Imagens impressionantes, impressionantes. Do meu lado aqui já está o Jonathan Mazini. Jonathan, você que acompanhou desde as primeiras horas da manhã esse acidente, realmente imagens fortes do Corpo de Bombeiros fazendo todo o possível para retirar esse maquinista, né? Boa tarde para você. Oi, Sônia, boa tarde. A gente estava na expectativa aqui para entrar com o Mundo Meio-Dia no ar, só que realmente essas imagens chamam muito a atenção. Um acidente que aconteceu às 6h55 da manhã. E desde o início da manhã a gente está trazendo aqui na Record News as primeiras informações sobre esse acidente e repercutindo aí, gerando para os nossos telespectadores as imagens deste resgate, um resgate impressionante porque já passa de 5 horas que os bombeiros seguem no local tentando retirar esse maquinista. E aí você tocou num ponto muito importante que, pelo jeito, parece ser realmente o maquinista que a gente viu ali na imagem a partir do uniforme, né? O que seria... Aquela roupa reluzente, né? Que tem refletor, enfim, que a gente consegue ver, né, Jonathan? Pois é, o que seria o uniforme desse maquinista, né? Então, o que dá a esperança de que o resgate possa realmente estar muito perto do fim. Tomara que sim, a gente segue na torcida para que seja próximo do fim. Já são mais de 5 horas de trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros. A gente vê ali essa luz que você vê no seu vídeo, é na verdade a chama de um maçarico que é utilizado pelo Corpo de Bombeiros para remover, então, para cortar esse ferro, né, forte ali que eles tentam cortar para que seja então retirado esse maquinista. Imagens impressionantes. Olha, há relatos de passageiros que estavam em um dos trens e contaram que ficaram super assustados, óbvio, no momento da colisão, e eles ouviram um barulho muito forte antes da queda, tentaram se acalmar, no entanto, não puderam fazer muita coisa para evitar essa colisão, viu, gente? Agora tudo deve ser apurado, né? A Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes Aquaviários, Ferroviários e Metroviários e de Rodovias do Rio de Janeiro informou que está investigando as circunstâncias desse acidente, que tem mesmo que ser apurado, tem que saber o que aconteceu, mas nesse momento, agora 12h07, você acompanha ao vivo a Record News e o foco, a atenção é para o resgate desse maquinista preso nas ferragens. Um trabalho impressionante, louvável do Corpo de Bombeiros para resgatar a vida desse maquinista que está ali preso, consciente, vivo, aguardando por socorro. Ele que segue bravamente ali, mantendo-se acordado, mantendo-se consciente até a retirada. Ao que parece, o homem do Corpo de Bombeiros tenta ali conversar com ele, né? Talvez uma tentativa de mantê-lo consciente, de acalmar esse homem que passa, sem dúvidas, por um momento terrível nesta quarta-feira. Desde as primeiras horas da manhã, preso nas ferragens desse trem que descarrilou, acabou colidindo com outro, um trem de manutenção que estava ali na estação de São Cristóvão e aí provocou este grande acidente. E a gente vê então esse momento do resgate do maquinista. A gente ainda não tem a identificação, mas assim que tivermos, passamos para vocês que acompanham a Record News, essa edição do Hora News que já se estende para além do meio-dia por conta desse resgate que acontece neste momento no Rio de Janeiro, na Zona Norte, na estação de São Cristóvão. O Corpo de Bombeiros tenta retirar esse maquinista das ferragens. Imagens impressionantes ali desses homens, desses grandes heróis que trabalham pelo Brasil, que já se mostraram
tão importantes em várias situações e, mais uma vez, reforçam o trabalho belíssimo, o trabalho vital que realizam. Olha a situação, a gente vê a situação totalmente retorcido esse material, totalmente retorcido esse vagão, essa máquina. A gente não consegue nem identificar o que era vagão, o que era trilho, o que era máquina. A gente só vê um monte realmente de ferro retorcido para ver o tamanho, a magnitude desse impacto que aconteceu nesta manhã por volta das 6h55 na estação São Cristóvão do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro tem sido palco, infelizmente, de várias tragédias. A gente teve, só este ano, o incêndio lastimável no Ninho do Urubu, no Flamengo, que deixou 10 jovens, 10 vítimas, né, tão jovens, interrompeu sonhos. Depois tivemos o episódio dos deslizamentos de terra, deixando também várias vítimas. E agora, nesta manhã, um trem descarrila, bate de frente com outro e aí deixa este motorista preso nas ferragens. 2019, um ano muito difícil, um ano que começa com fatos marcantes e realmente a luta pela vida de muitas pessoas. Olha, o Jonathan Mazini acompanha desde as primeiras horas esse acidente. Você estava no ar já quando esse acidente aconteceu. O Mundo Meio-Dia, que é o programa que você que assiste a Record News costumeiramente assiste para acompanhar as principais notícias internacionais. Hoje vai começar com atraso, trazendo a repercussão da Venezuela e também do encontro de Donald Trump e Kim Jong-un. Mas neste momento o Jonathan Mazini está aqui ao meu lado, realmente acompanhando essa cobertura impressionante, né, Jonathan? Você que durante todo o Alerta Brasil falou também sobre esse acidente. Exatamente, Sônia. E volto a repetir, né? É uma imagem que chama muito a atenção e destaca o trabalho do Corpo de Bombeiros, sempre muito elogiados, né? Pelas situações difíceis que enfrentam no dia a dia. E um resgate que já passa de 5 horas, um resgate que o Brasil inteiro acompanhou ao vivo durante a manhã desta quarta-feira. E a expectativa é que para que esse resgate termine a qualquer momento. Agora, as imagens falam por si só, né? São muitos ferros retorcidos e eu fico imaginando o seguinte, para a vítima que sabe que está numa situação muito delicada, presenciar ali o fogo do maçarico praticamente sobre ela na tentativa de retirar esse ferro, né, essa estrutura pesada, uma estrutura metálica, e para que ela possa ser retirada com vida em meio a esses destroços, né, o que sobrou dessas composições. Então, realmente, uma situação muito difícil para a vítima e imagino uma situação muito difícil para a família dessa pessoa que, nesta altura, já sabe que é o seu familiar que está envolvido neste acidente e que vive aí essa angústia pela retirada deste homem em meio aos destroços, ao que sobrou dessa composição. Se nós, que não somos familiares, já ficamos com o coração na boca de acompanhar essas imagens, imagino para um parente próximo, né, Sônia? Exato, e a gente segue na torcida para que esse resgate termine o quanto antes. Jonathan, e você traduziu muito bem, a gente fica aqui com o coração na boca, a gente fica aqui na torcida, a gente fica realmente esperando que tudo dê certo e, claro, a gente vê a chama ali e fica esperando, né, na expectativa de que, tomara que esse seja o último metal que tenha que ser retirado, tomara que esse seja o último metal que tenha que ser cortado para que então esse maquinista possa sair, deixar ali o que restou dessa composição, como você disse. Olha, Jonathan, realmente cenas fortes. A gente vê agora um dos homens do Corpo de Bombeiros jogando água ali para resfriar a parte que é aquecida por esse maçarico, que é utilizado para cortar, e aí o motorista que respira com a ajuda de um balão de oxigênio, segundo informações da nossa produção, mas segue vivo, segue consciente, recebendo, claro, todo o atendimento possível e necessário. Neste momento difícil, com certeza, torna-se ainda mais difícil por conta do aquecimento desse maçarico que é utilizado ali pelas ferragens, um material que se aquece com muita facilidade, deixa aquele ambiente ainda mais quente. Para ele, realmente, uma situação muito, muito difícil, mas ele bravamente luta pela vida, assim como os homens do Corpo de Bombeiros que lutam. Ele que já respira com a ajuda de um balão de oxigênio e também é hidratado com soro, como a gente já havia dito. Eu imagino o seguinte, Sônia,
Acho que a questão da vítima ainda estar viva é um grande incentivo para os bombeiros, né? A gente sabe que os bombeiros lutam até o fim realmente para retirar vítimas presas, seja em acidentes envolvendo carros, acidentes aéreos e agora este acidente com trens no Rio de Janeiro. Então, o fato de a vítima estar viva é uma luta contra o tempo, porque a gente sabe que qualquer descuido por parte dos bombeiros, qualquer ação um pouco mais brusca pode fazer essa estrutura ferir ainda mais essa vítima. A gente não sabe as circunstâncias em que ela está, se ela foi de alguma forma perfurada. Olha só, parece que agora eles vão retirar parte dessa ferragem, grande, né? Uma parte de um tamanho significativo, né? A gente não sabe se retirando essa lataria aí, essa parte de metal, já é o suficiente para conseguir resgatar o maquinista, mas certamente estamos entrando na reta final deste resgate que dura mais de 5 horas e que o Brasil inteiro acompanhou com a gente aqui na programação da Record News. Acompanhou e acompanha, Jonathan. Mais uma vez a gente vê aquela parte que eu havia dito que pode ser que seja o uniforme do maquinista. E olha, a gente vê que realmente ele está sob um material muito pesado, que é esse ferro todo retorcido, e o Brasil todo torce com a gente pelo fim desse resgate, para que se termine, que seja rápido e que esse maquinista saia, então, com vida. Ele que segue lutando ali bravamente, recebeu um balão de oxigênio da equipe do Corpo de Bombeiros, da equipe de resgate, para auxiliar na respiração, segue também sendo hidratado com soro. E agora a gente vê, então, o Corpo de Bombeiros retirando ali, já começando a retirar essa parte de metal super pesada, que possivelmente é o que está comprimindo esse maquinista ali. E como você disse, Jonathan, os esforços para salvar uma vida não têm limite, e essa é a profissão, essa é a missão do Corpo de Bombeiros, que vai além de uma profissão, é realmente um dom, né? Independente da fé, independente da crença, todos sabemos do valor inestimável de uma vida. Então é isso que os bombeiros nos mostram agora, nesta manhã, com esse trabalho focado de vários homens, todo o equipamento sendo utilizado de forma muito cautelosa. Como o Jonathan Mazini bem disse, qualquer ação, qualquer descuido pode ser muito perigoso para este homem que está lá preso a essas ferragens. Então é tudo de forma muito delicada. No entanto, precisa sim de uma certa força, precisa sim de uma certa intensidade, porque trata-se de ferro retorcido comprimindo este homem nas ferragens. O maquinista que acabou ficando preso aí neste acidente. É claro que tudo vai ser apurado agora. Uma sindicância já foi aberta pela administradora e a agência reguladora também vai apurar o que aconteceu para que esse acidente terminasse dessa forma, e também vai apurar como está sendo a prestação de serviço da operadora para com as vítimas que ficaram feridas, porque além deste maquinista, outras vítimas, pelo menos 8 pessoas, foram hospitalizadas. E a gente vê então agora imagens do helicóptero da Record TV ao vivo neste momento, o Corpo de Bombeiros de repente mudando ali o equipamento para tentar então finalmente retirar esse maquinista. Mais de 5 horas de trabalho, a gente torce para que esteja bem próximo do fim, né, Jonathan? Pois é, Sônia, a informação que nos chega agora é de que uma testemunha teria avistado um dos trens envolvidos no acidente ainda parado na estação antes da colisão. Este trem estaria aparentemente com um problema nas portas. As portas abriam e fechavam incessantemente e aí logo depois houve a colisão. Portanto, possivelmente uma falha elétrica, uma pane no sistema, né? É possível que o trem já apresentava algum problema antes da colisão. Claro que isso será investigado. Inclusive, a concessionária já abriu, já registrou um boletim de ocorrência, que é o primeiro passo ali, a ocorrência policial, para que sejam dados inícios às investigações, e a partir daí uma apuração mais rigorosa, mais detalhista, vai apurar o que houve, o que contribuiu para esta colisão entre trens na manhã desta quarta-feira no Rio de Janeiro. A gente está falando muito sobre o trabalho de resgate, claro, é a questão mais importante nesse momento, porque nós estamos com uma pessoa entre a vida e a morte à espera de ser resgatada em meio ao que sobrou deste vagão, desta composição, mas a gente teve hoje muitos problemas para quem usa o sistema de trens no Rio de Janeiro, porque a estação de São Cristóvão é uma das mais movimentadas da capital fluminense. Então, com a interdição desta linha por conta do acidente, a concessionária
precisou fazer desvios, ou seja, o sistema de trens ficou muito prejudicado e continua assim por conta dos veículos que colidiram, que permanecem interditando a estação, permanecem interditando a linha, aliás. Portanto, hoje, muita paciência para quem precisa e precisou e ainda vai precisar usar o sistema de trens ao longo do dia. Então, a concessionária até orienta, não é, que os passageiros tentem usar alternativas como outros serviços, metrô, ônibus, carros, enfim, táxis, para se deslocar ao invés de usar aí os serviços de trem nessa quarta-feira bastante prejudicados. Sônia. Olha, Jonathan, isso traz à tona aquele velho problema que o Brasil enfrenta, não é de hoje, do transporte coletivo, o transporte público, que infelizmente deixa a desejar em todas as capitais praticamente do Brasil. E a gente vê esse caos agora instaurado por um acidente, mas a gente lembra que o sistema público de transportes, os transportes coletivos de uma forma geral, precisam ser melhorados no Brasil, precisam de uma atenção especial do governo. Aliás, como muitas coisas nesse país, o transporte merece ainda uma atenção mais redobrada. Agora, o relato da passageira ou do passageiro que diz de falhas já antes desse acidente acontecer é algo preocupante. Ou seja, será que é uma falha que poderia ter sido corrigida? Será que a manutenção estava em dia? A gente espera que tudo isso seja apurado, né? Será que a manutenção estava ok? Estava tudo certo para esse trem circular? Por que essa falha aconteceu? Isso é comum? A gente espera essas respostas, esperamos que a polícia nos traga essas respostas durante aí todo o processo de investigação, que não pode passar ileso. A gente vê agora a nossa tela dividida em duas imagens, né? Uma do helicóptero da Record TV e outra de um cinegrafista que está mais próximo do local de resgate. Agora, os bombeiros utilizam ali um desencarcerador, que é um equipamento utilizado pela corporação no momento realmente de retirar esse metal, de abrir esse metal. E é muito utilizado em acidentes de carro, que infelizmente a gente acaba tendo que fazer ali a cobertura. Realmente já está bem perto do fim a nossa torcida, mas eles vão usar agora o desencarcerador para retirar, então, esse metal que está sobre esse maquinista, Jonathan. E é um trabalho que demanda força, por isso a concentração de homens ali nesse momento do Corpo de Bombeiros, todos usando, demanda força mesmo para retirar esse metal pesado que está sobre esse maquinista. E a gente vê então agora um deles vai ali já se posicionando para começar a utilizar o equipamento e então retirar o metal que está pressionando, que está prendendo esse maquinista ali dentro, né, Jonathan? Repare, Sônia, que na mão de um dos bombeiros há um termômetro. É justamente para avaliar qual é a temperatura no local, se haverá necessidade de usar mais água para o resfriamento dos metais. Tudo isso é calculado, até porque o corpo humano não suporta altas temperaturas, ou seja, então se a estrutura estiver muito quente, isso pode estar ferindo a vítima e aí de nada vai adiantar todo esse esforço, né? Então, realmente mostra o quanto os bombeiros brasileiros são capacitados, estão entre os melhores do mundo, passam por altos treinamentos, enfim, estão preparados, Sônia, digo a você, para qualquer situação. Depois do que a gente viu recentemente em Brumadinho, não dá para dizer que os bombeiros brasileiros não têm capacidade para atuar, porque realmente são heróis da vida real. Heróis da vida real, Jonathan, e como você bem disse, olha ali, o termômetro é realmente para ver até que tem um limite, né? Que essa temperatura pode chegar, tem um limite de trabalho com o maçarico, talvez até por isso agora mudaram o equipamento, estão usando o desencarcerador, a gente não sabe, mas o fato é que eles estão ali tentando já retirar essa estrutura de metal, ao que parece, um deles ali está abraçado a essa estrutura de metal e aí o outro com o termômetro posicionado para tentar avaliar as condições desse ambiente, as condições que são importantíssimas para manter este maquinista vivo ali dentro realmente uma caixa de metal que se formou por conta desse impacto fortíssimo que aconteceu entre esses dois trens na manhã de hoje. A gente vê mais uma vez ali os bombeiros que conversam, se articulam durante todo o tempo para ver qual que é a melhor estratégia, a melhor maneira de fazer, mantendo o maquinista vivo.
Pois é, Sônia, eu quero aqui citar a participação dos nossos telespectadores que desde a semana passada conseguem acompanhar a programação da Record News através do YouTube, Facebook e também Portal R7. Quem acompanha a nossa transmissão pelo Facebook neste momento, muito solidário a este acidente. Pessoas como a Luciana, a Beatriz Souza, Guilherme Pereira, a Maria Freire, todos na torcida para que este maquinista seja resgatado com vida e o quanto antes, Sônia. Exatamente, Jonathan. O quanto antes é a nossa torcida. Agora são 12h23. Você vê, então, o esforço constante do Corpo de Bombeiros que tenta retirar este homem das ferragens. Sônia, hoje no Mundo Meio-Dia, a gente ia trazer uma notícia que é uma infeliz coincidência envolvendo acidentes de trem. Ao menos 25 pessoas morreram e 50 ficaram feridas em um acidente de trem na estação central do Cairo, capital do Egito. O acidente provocou um incêndio dentro da estação de Ramsés, a principal da capital egípcia. Alguns meios... Essa imagem que a gente vê na lateral da tela, Exatamente, né? Agora que o Wagner colocou em tela cheia para a gente acompanhar. Alguns veículos de comunicação informam que o trem bateu em um bloco de metal, mas testemunhas indicam um choque com a plataforma. O primeiro-ministro do Egito afirmou que qualquer responsável por negligência deverá assumir as graves consequências. E é aí que a gente chega à conclusão de quão graves são acidentes envolvendo o sistema ferroviário, né, Sônia? Você ter 25 pessoas mortas e mais de 40 feridos é realmente um número muito alto. Mais de 50 feridos, na verdade, na última atualização. 25 mortos e mais de 50 feridos em um acidente numa estação de trem em Cairo, no Cairo, capital do Egito. Uma infeliz coincidência, porque hoje, também no Rio de Janeiro, aí estamos acompanhando este resgate dramático de uma das 9 vítimas, né? Porque as outras 8 vítimas, que ainda não se sabe se são passageiros ou se são funcionários, essas 8 pessoas que já foram socorridas e levadas para hospitais onde recebem atendimento neste momento. E você que acompanha a gente, continua vendo as imagens ao vivo de bombeiros trabalhando incansavelmente desde as 7 horas da manhã. O acidente aconteceu mais precisamente às 6 horas e 55 minutos. Nós temos a informação de que os bombeiros conseguiram chegar à estação cerca de 20 minutos depois, por volta de 7h14, 7h15 da manhã. E desde então, os bombeiros trabalham de forma incansável, de forma heróica, para resgatar este maquinista preso às ferragens, além, claro, de terem feito o resgate de outras 8 pessoas que foram vítimas deste acidente no Rio de Janeiro. Sônia. Olha, Jonathan, pelo menos 12 homens do Corpo de Bombeiros trabalham no resgate deste maquinista. Eles são de 3 quartéis ali da região e eles trabalham conjuntamente nesta operação. A gente via que eles usavam, então, maçarico. Eles usavam maçarico para tentar retirar a parte, para quebrar essa parte da estrutura de ferro e, ao mesmo tempo, quase que imediatamente, vinham com mangueiras de água para resfriar a estrutura, evitar um incêndio e também resfriar toda essa parte para que seja trabalhada e consigam remover. A gente viu, então, agora há pouco, que eles usavam, além dos maçaricos, um desencarcerador, que é para realmente abrir essa ferragem e já conseguir ir tirando parte disso, se é que é possível. Eles que usam de estratégia, conversam todo o tempo. Lembrando, são de 3 quartéis diferentes e trabalham em conjunto, com maestria, com espírito coletivo, algo realmente admirável e que serve de exemplo para todo tipo de trabalho. A gente tem que lutar pela vida, lutar pela vida de uma forma equânime e de forma incansável, como eles têm feito ali, de uma forma louvável. Realmente, isso são só elogios para o Corpo de Bombeiros neste dia e em todos os outros aqui no Brasil. Este ano que começou com inúmeras tragédias e eles mostraram mais uma vez a competência, a habilidade no resgate de vítimas e estão mostrando agora neste início de tarde, desde o início da manhã, neste início de tarde também ali no Rio de Janeiro. Eles vão mais uma vez ali com equipamento para tentar retirar essas ferragens, o outro também manuseando o maçarico, mas agora apagado, continuam incansavelmente nesse trabalho, 12 homens trabalhando ali para tentar resgatar esse maquinista, Jonathan.
Exatamente, Sônia. Continuando repercutindo aqui a participação dos nossos telespectadores que acompanham a nossa programação também pelas redes sociais. No YouTube já chegam vários comentários aí de pessoas querendo saber quem é o maquinista, né? Também o Brasil inteiro quer saber a identidade dessa pessoa, quantos anos tem, não é? Enfim, só que a gente não tem essa informação. Até é um modo da própria companhia de preservar os familiares. É claro que a família, a gente imagina, já tenha sido comunicada neste momento que de quem se trata esta pessoa, só que até então não foi divulgado publicamente quem é esta pessoa, quem é este maquinista que neste momento segue preso às ferragens. Acidente que aconteceu às 6 horas e 55 minutos, agora meio-dia e 28 minutos pelo horário de Brasília, mais de 5 horas se passaram e os trabalhos de resgate continuam. Sônia. Exato, Jonathan. E nós dois, eu e Jonathan Mazini, continuamos acompanhando junto com você aí do outro lado da tela, que segue na torcida pelo resgate o mais breve possível desse maquinista. Mas nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos na cobertura ao vivo do resgate desse maquinista no Rio de Janeiro. Até já.